estar aqui hoje, né, nessa sexta-feira ensolarada, que o trânsito está fluindo lindamente, foi tão rápido chegar aqui. Obrigado, em nome da Lumiar, eu agradeço o interesse. Eu acho que é uma experiência interessante para dividir com vocês hoje. Então, meu nome é esse aí, Francisley da Silva Dias, mas nem minha mãe, quando estava brava, me chamava de Francisley. Hoje só me chama de Francisley quem quer me cobrar, principalmente por e-mail, por outras coisas, né? E às vezes erra, fala Dona Francisley, cara Francisley, Francis, todo mundo me chama de Francis, mais conhecido assim. Sou formado em Letras, Português e Espanhol, pela PUC. Atualmente eu trabalho como professor de português na TEA Multicultural e sou tutor de uma turma muito seriada na Lumiar. Eu vou contar um pouco para vocês como funciona isso. João, você pode passar, por favor? Eu passo. Bom, a Escola Lumiar, aqui em São Paulo, ela existe desde 2003. Talvez a primeira dentro de uma metodologia de projetos, né, que leva a sua prática constante, considerando principalmente essa ideia de projetos. A gente tem outros nomes ali, oficinas, módulos, que vão mudar um pouco no modo como as atividades são desenvolvidas. Então, o projeto a gente sabe que é um estudo maior sobre algum assunto específico, né, investigações gerais sobre um assunto, para no fim ter um produto, uma instalação, alguma coisa assim. A oficina a gente acha que vai trabalhar conhecimentos específicos dentro de uma área, dentro de um conhecimento necessário ou que as pessoas querem estudar, mas que fica ali que não necessariamente precisa ter um produto final. E o módulo é uma coisa interessante, que dentro da oficina ou do projeto pode acontecer um módulo para esclarecer alguma dúvida dentro desses estudos. Então eu posso até chamar uma outra pessoa para trabalhar essa ideia do módulo. Porque como funciona as aulas dentro da Lumiar? Vocês podem ser chamados de aulas, os encontros então pedagógicos. Sempre vai ter uma pessoa que é o especialista do assunto, que a gente chama de mestre. Um mestre ou uma mestra, que pode ser, por exemplo, eu tenho hoje lá pessoas, a Vanessa, que é da biologia, que é formada em biologia e trabalha hormônios dentro de uma oficina que chama A Flor da Pele, já que nós estamos falando de pessoas de 12 a 15 anos. A Flor da Pele é ótimo porque eles querem estudar realmente o que está acontecendo com eles ali. Mas eu posso chamar pessoas de outras áreas para trabalhar, por exemplo, a biologia, com uma pessoa apaixonada por sapos, que não é formada em biologia, mas quer falar de sapos e estão interessados em sapos. Sei lá. Esses são os mestres e as mestras. Dentro dessa turma, existe uma pessoa que é uma assistente também. Hoje eu trabalho com a Graziele Oliveira, que é uma estudante de psicologia. Então ela é uma estagiária que está comigo ali todos os dias. E eu sou o tutor, que a gente chama de tutor, que é esse profissional que fica ali todos os dias acompanhando essa turma e coordenando esses trabalhos, tanto das mestras, dos mestres, como o trabalho individual de cada estudante e o grupo como um todo, como isso se desenvolve. Então, no meu caso, eu trabalho com o que a gente chama de F3, que é uma sala que comporta do 7º ao 9º, então 7º, 8º e 9º. Atualmente são 11 estudantes dentro dessa faixa etária de mais ou menos 12, transição 11, 12, 14 e 15. A gente está estudando nisso. Então o fundamental ele é dividido assim, do 1º ao 9º ano, de 3 em 3 anos. O F1, 1º, 2º, 3º ano, F2, 4º, 5º, 6º, F3, 7º, 8º e 9º. Que é o que a gente acredita nessa multietariedade até da convivência. As pessoas de níveis diferentes de idade, de conhecimento, enfim, vivendo, convivendo, dentro do mesmo espaço, aprendendo, ensinando, eu ali, coordenando e aprendendo com eles o tempo inteiro. A escola no todo funciona com essa ideia de multietariedade, porque a gente é uma escola da educação infantil, do 0 aos 15, então. E
e o tempo inteiro a gente convive. Então tem lá o Miguelzão, que é um garoto mais alto que eu, tem 13 anos, gigante, jogador de basquete, que divide a quadra com um menino de 4 anos, que convive com os bebês se ele quiser. Enfim, tem muitos momentos para isso, de uma livre escolha, a gente não gosta de dizer muito isso, mas de escolha, e momentos também institucionalizados, que são comissões e o que a gente chama de ocupa. A comissão é um momento para cuidar de algum lugar da escola. Então tem a comissão da biblioteca, que hoje chama comissão literária, tem a de manutenção, que vai ajudar o Damião, que é o nosso querido Damião, que cuida da manutenção da casa. Então as crianças ficam com ele, ajudam ele no que pode. Comissões de eventos, enfim. E aí esses momentos são institucionalizados por fundamental. Então a criança de 1º ano pode fazer parte de uma comissão de um garoto de 9º ano, para discutir a roda, por exemplo, que é a nossa assembleia semanal, que discute pontos da escola, até de gestão, de manutenção, de conflitos, resolução de conflitos, enfim, os fóruns. Então a roda é uma assembleia semanal para a escola inteira. E dentro dos ciclos existem as rodas do ciclo, que vão cuidar de pontos específicos do ciclo. E o Ocupa também são atividades que aí podem ser um fim de conteúdos ou habilidades específicas, mas pode ser de recreação, por exemplo. Um Ocupa de jogos, um Ocupa de esconde-esconde, onde, de novo, crianças do 1º ao 9º ano vão conviver. E a principal ideia da Lumiar é que seu funcionamento é um mosaico. Então, todo o registro de atividades, do acompanhamento pedagógico do estudante, todo o banco de dados da evolução dos projetos da escola são registrados num sistema específico da Lumiar que chama Mosaico Digital, que é um programa que está em desenvolvimento constantemente, porque cada hora a gente descobre uma coisa nova para resolver, mas que a ideia é essa mesmo, olha, essas áreas ali, né? Eu peguei essa parte que são esses eixos: instrumental, epistêmico, sensório-motor, socioemocional, lógico-formal. Cada um uma cor, cada espaço daquele é uma habilidade, um conteúdo que vai sendo preenchido ao longo da vida escolar de cada estudante ali. E tem um outro eixo que são os conteúdos específicos divididos pelas áreas do conhecimento. O currículo, então, é baseado nisso e registrado assim. Acho que, no geral, é isso. Eu quero falar muito rápido essa explanação sobre a história da Lumiar. Então, ela, hoje, aqui em São Paulo, tem uma unidade. Em Santo Antônio do Pinhal tem uma outra unidade que nasceu um pouco depois de 2003. Tem uma parceria com a Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal. Então, parte do método está presente na escola pública. Tem uma outra em Porto Alegre, vai nascer uma agora em Poços de Caldas, tem fora do Brasil, do Estado do Reino Unido, Holanda, enfim. Cada uma com sua característica, mas que no fim tem esse plano de base para o funcionamento dela. Então hoje eu venho apresentar para vocês uma oficina de cinema que eu tenho com esses garotos. Ela já existe há um tempo, que chama Cuiabinha Studios. Cuiabinha é uma homenagem a uma pessoa muito querida deles, que é a Ana Curvo, que foi uma assistente, que é de Cuiabá. E aí ficou Cuiabinha, um monte de projeto, um monte de oficina que acontecia, era a Cuiabinha das letras, a Cuiabinha não sei o que lá. E ficou Cuiabinha Studios, que já existe, é uma oficina de cinema que existe, eu acho que é o 2º ano que ela acontece. A gente senta, pensa em roteiros, às vezes trabalha com roteiros que já foram pensados previamente, mas na maioria das vezes o roteiro acontece na hora. A gente senta e hoje, o que a gente vai fazer? Começa a pensar, todo mundo contribui para o desenvolvimento dessa ideia e depois executa. Esse vídeo que a gente vai ver agora foi um vídeo porque quando eu falei para eles que eu vim aqui, falei, pô, eu vou lá no congresso do 5 e tal, vou apresentar a Cuiabinha, nossa oficina. Então seria muito legal se vocês pudessem ir, mas tal, tem que pagar, não sei o que lá. Como que a gente faz, né? Pô, vou fazer um vídeo. Então, eles vão explicar
um pouco o que é a Cuiabinha, e depois a gente vai ver um outro vídeo que foi um plano sequência que foi feito para mostrar a Lumiar São Paulo para outras Lumiares e para outras pessoas. Acho que é o João que solta para mim isso. Hoje está sendo apresentado aqui um plano sequência que a gente fez daqui da escola, apresentando e passando por diversos lugares, praticamente pela escola inteira, não por todas as salas, mas por um caminho onde as crianças costumam brincar. É o único jeito de dar a volta na escola. E nesse a gente teve que fazer um roteiro bem estruturado até, porque a gente teve que pensar aonde cada pessoa ia ficar e para onde ela ia e aonde ela ia encontrar a próxima pessoa para primeiro começar a seguir essa próxima pessoa e não se perder. A gente tentou gravar várias vezes, porque como é um plano de sequência não pode ter cortes, e demorou um tempo, mas a gente conseguiu. Vocês viram o resultado, vão ver. Espero que vocês curtam o resultado. Cuiabinha Studios é a nossa produtora de curtas e não tão curtas que a gente tem no F3. Que a gente teve a ideia de fazer no passado para testar coisas que a gente queria fazer, tipo técnicas ou essas coisas. E aí a gente faz esses vídeos e às vezes com vídeos de comédia, também qualquer ideia que a gente tiver, a gente faz. A minha filme ela surgiu numa noite chuvosa de segunda, com a gente conversando. No final da sua noite a gente acabou quebrando um copo, mas isso não é tão relevante. E a gente decidiu criar esse projeto para a gente testar nossas técnicas e aprimorar um pouco no audiovisual. A gente senta numa mesa e vai levantando ideia, e aí uma ideia que todo mundo gostar, a gente faz. E todo mundo ensina todo mundo, né? O Matheus, ele teve um evento que ele mostrou as coisas da câmera, né? Obturador, essas coisas. E muita gente atua, grava, acho que todo mundo faz bastante coisa. É muito bom pra se divertir fazendo uma coisa legal. E também a gente aprende algumas coisas com alguns eventos, tipo atropelamentos e coisas assim nos nossos filmes. Eu já tô ficando pronto já. Eu vou sair daqui, eu vou cair. Eu vou fazer assim, morri. É golpe, eu acho que é golpe. Mas é golpe de golpe, isso é golpe. É uma discussão final. Depois a gente estava discutindo sobre golpes ou não políticos. Quem está dando golpe em quem. Então, quando eu falei, bom, então vamos fazer o filme. Tá, vamos. Quem vai querer falar? Então, esse é o Lucas, o primeiro que fala é o Matheus. O Miguel também fala. E tem o Gabriel, que não sei se vocês notaram, ele está em cima do brinquedão fazendo a tomada de outro ângulo. E aí eles desceram para a gente achar o lugar. Quando eu cheguei, eles estavam sentados ali no gira-gira brincando. Não tinha intenção de ser assim. E eu falei, puxa, e se a gente fizer no gira-gira, dá certo ou não dá? Eu acho que o pessoal vai ficar tonto se ficar girando, isso aqui vai ser legal, vamos aí. E é isso. Eu estava ali escondido, fazendo as perguntas, eles respondendo. É claro que é um lugar privilegiado, né? A gente sabe, a gente é uma casa ali na região da Paulista, que atende uma certa classe, enfim, a gente sabe que tem muitos privilégios acontecendo aí, tão claros, evidentes. O equipamento é dos meninos, assim, então a gente aproveita o que eles têm realmente, as ideias, o equipamento, enfim. Mas acredito que apesar de todo esse privilégio, desse ponto de vista, existe muita coisa que a gente consegue usar. Ontem aqui o Luciano falou disso, né? Como às vezes dentro da escola tem ali alguém com milhões de views, um canal interessantíssimo, um monte de coisa que a gente acaba não sabendo, não aproveita. O menino sabe filmar, sabe editar, sabe fazer um monte de coisa e a gente não vê. Nesse caso eu consigo fazer muito bem isso e acredito que a gente possa fazer isso em outros lugares, né? Principalmente pensando na rede pública, né? Tem muito celular lá dentro, tem muita gente competente, interessante, enfim. Eu acho que daí é isso que eu queria falar. Passar para o outro. Que se encerra com o próximo vídeo, né? Isso. Esse é o plano de sequência. O plano de sequência então era para mostrar para outras Lumiares como é a Lumiar São Paulo. A gente fez isso, é super difícil, o Matheus comentou ali com vocês, e
a trilha sonora é feita por esse menino de azul aqui, que é o Fabiano. Ele, em casa, a partir da filmagem, ele montou a trilha sonora. Você pode soltar? É só 2 semanas para acabar o trimestre. 2 semanas de avaliação. E a gente ainda tem um seriado ainda aqui. Verdade. Nossa, tá acabando. Primeiro trimestre de 2018. Falando em acabar, você tá lá no lanche, não é? Vamos lá. Você está por aqui? Cadê a Fabi? Ô, Fabi, usa esse computador aqui. E aí, Você já parou pra pensar o que cada um faz? Seu Damião, grande Damião. É brócolis. Isso aí, gente, que a gente possa conversar mais em outros momentos. O e-mail da Lumiar, meu e-mail pessoal. Eu volto, você me permite só mais um minuto. E é muito legal, aquele ícone ali azul, se o João puder clicar, por favor, aí, João, da página do YouTube, é um canal que eu estou desenvolvendo com um camarada meu, que é o Sérgio Nogueira, que é intérprete de Libras, e com o Matheus, que é o menino que estava filmando ali e que gravou. Eu conheço o Matheus há muito tempo, a família dele é a maior apoiadora do projeto. Assim, muito obrigado, André, Luiz, que são pessoas que permitem que o Matheus esteja com a gente em muitos lugares. Depois vocês entram
É um canal dedicado ao estudo da base nacional, comum curricular, mas das 10 competências gerais. Então a gente está fazendo vídeos sobre cada uma das competências com gente legal pra caramba. Hoje a conversa é sobre a competência 3, repertório cultural. A escola é uma instituição social baseada em cultura escolar, muitas vezes limitada a um conhecimento científico e artístico considerado clássico, erudito, mas a gente sabe que a escola é aberta para receber a diversidade cultural, estudantes, professores, todas as pessoas que formam essa dá o like, se inscreve, faz aquela coisa toda que todo mundo pede. Hoje a conversa é sobre esse vídeo é sobre repertório cultural. Então eu coloquei o Célio Turino, que é um historiador, que foi um criador dos pontos de cultura, um cara de Teresópolis, de um grupo de rap que chama ADL, que é o DK, impressionante. Vocês assistam, por favor, veja esse cara falando, aquele rapaz ali. Ele dá uma lição assim, de vida. E tem ainda a Dinha, que é uma poeta periférica aqui de São Paulo, que disseram que ela vai ser uma das próximas homenageadas da Flip em breve. Assim. Então, é isso. Tem alguns vídeos já prontos, entre lá. E até mais. Obrigado. Valeu.